eles foram testados ou eles foram utilizados em testes, né, para tentar conter o coronavírus, porque as proteases, as proteínas que agem como enzimas da reprodução, da replicação do vírus, elas são muito semelhantes nos dois vírus. Então, quando nós utilizamos os antirretrovirais para o HIV, nós tentamos diminuir a velocidade de replicação desse vírus. E houve a especulação teórica que isso poderia ser emprestado, essa dinâmica poderia ser emprestada para o coronavírus, e nós teríamos a esperança de, com isso, diminuir a velocidade de reprodução desse vírus e, claro, toda a cascata inflamatória que existe na reprodução viral ser interrompida. Não é necessariamente a quantidade de vírus ou a manifestação do vírus nos tecidos respiratórios superiores que causa a gravidade. É toda a reação inflamatória das células que vão perecendo pela multiplicação do vírus. Quanto mais células vão ficando inativas pela multiplicação desse vírus, mais efeitos inflamatórios nós temos na corrente sanguínea que se depositam no pulmão e que formam essa camada e que levam à angústia respiratória. Em teoria, se nós diminuíssemos, como acontece com o HIV, se nós diminuíssemos a velocidade de multiplicação do vírus, nós teríamos duas vantagens. A primeira, nós teríamos menos substâncias tóxicas proliferando e entupindo e tapando o pulmão. E nós teríamos, com isso, mais tempo para que o nosso sistema imunológico se capacitasse para poder superar o vírus. Então, essa é a esperança. Recente também, o New England, que é a publicação médica muito famosa e amplamente conhecida, rebate o uso dos antirretrovirais justamente porque os resultados ainda não são robustos. Os resultados eles ainda não são de consistência terapêutica científica para que nós pudéssemos divulgá-los e continuar usando eles de forma experimental. Hoje, nós temos que dividir o que é estudo e o que já é experimentação. A cloroquina que nós citamos já é uma realidade. Os pacientes, por critério médico, por critério do serviço hospitalar, você viu pessoas famosas afirmando, não, eu usei cloroquina. Então, a cloroquina ela já é autorizada para uso. Outros, como você citou, eles estão em fase de estudo. Alguns lugares, donos desses estudos, são cheios de esperança e nós temos que contar que isso realmente vire uma realidade, mas ainda não são autorizados para a experimentação humana. E qual é o medicamento que o governo federal, através do ministro da Ciência, das Comunicações, enfim, acabou divulgando? Qual é o nome do princípio ativo e como que ele vai agir? Eles dizem que o índice como eu posso dizer, de recuperação de pacientes é de 94% in vitro. Uhum, sim. Nitazoxanida. Nitazoxanida é o nome da substância. É um antiparasitário, se me permite me dizer, a marca comercial é o Anita, amplamente vendido aí, os grupos de pediatria utilizam como antiparasitário, e que já é utilizado para afecções virais do aparelho digestivo. Então, já tem um efeito antiviral que diminui a multiplicação do vírus. Então, é como se fosse um efeito estático na multiplicação do vírus. Da mesma forma, na mesma explicação, se eu conseguir diminuir a velocidade de replicação do vírus, a reserva orgânica, a reserva imunológica do paciente conseguiria suplantar isso e o paciente não evoluiria para formas graves. Perfeito. Então, um antiparasitário, assim como ocorreu a notícia da ivermectina, antiga droga utilizada para antiparasitário, para piolho, enfim, são medicamentos que são usados para outros fins, mas eles podem ter um efeito que, em bula, é um efeito que a gente chama de colateral ou efeito análogo, que está ali correndo juntinho, não é o efeito principal, mas que, nesse caso, esse efeito que é o secundário é o que nós estamos buscando nesse momento de pandemia. Ou seja, utilizar aquilo que nós já conhecemos, utilizar aquilo que nós já temos o costume de fazer prescrição. Se isso se provar em grupos de vida real como eficiente, estaria resolvido o nosso problema. Teremos encontrado a cura em medicamentos que já existem e que era só estabelecermos o protocolo de uso e distribuir para a população. Doutor, o senhor é pneumologista. Sim. Eu sei o que é ter problemas respiratórios, porque eu também tenho. E daí eu preciso lhe fazer uma pergunta bem simples. Por que existem tantas realidades distintas no mundo? Não é só o isolamento social.
Existem outros fatores. Eu não sei se a ciência já começou a analisar esses dados diferentes de uma realidade para outra. Eu não falo só da subnotificação. A subnotificação é uma realidade no mundo inteiro. Mas em países, mesmo pobres, que estão dispostos a fazer o registro dos casos, né, a gente vê que não ocorre uma proliferação enorme em todos os lugares ao mesmo tempo, como vem acontecendo, ou aconteceu, melhor dizendo, a Itália já está passando por isso, mas aconteceu na Itália, na Espanha, vem acontecendo nos Estados Unidos. Enfim, em alguns países a situação é dramática, né? Mas em outros, graças a Deus, nem tanto, né? Por que existe essa diferença? Dizem que a população mais pobre acaba adquirindo imunidade a uma série de doenças pela falta de recursos e acesso a medicamentos. Eu não sei se isso tem lógica. Mas, ao mesmo tempo, a população negra nos Estados Unidos sofre mais com o coronavírus do que a população branca. E se atribui isso à falta de recursos. É um fato. A população negra nos Estados Unidos ganha menos, em média, que a população branca e, portanto, se alimenta mal em relação à população branca. Nos Estados Unidos, todos se alimentam mal por conta da cadeia, das enormes cadeias inúmeras de fast food que tem. Mas, enfim, o senhor entendeu a minha pergunta. A ideia afinal de contas, que fatores estão sendo levados em consideração para analisar um quadro maior e pior em relação ao coronavírus? Bem, há vários estudos que envolvem essa curva epidemiológica nos diferentes lugares. Você já citou um que nós temos valores reais em lugares onde nós somos mais testados e valores subnotificados onde nós somos menos testados, claro. Condições demográficas, onde a concentração de pessoas e o fluxo diário das pessoas, se você tem uma cidade que 90% da população usa o metrô para se transportar e outra cidade que você usa bicicleta para se transportar, você vai ter no mesmo número de pessoas daquela cidade que se transporta de maneira diferente, você vai ter resultados diferentes. Então você anda cada um na sua bicicleta ou você anda empilhado no metrô. Então você compara a Índia com Nova York, ou uma cidade da Índia com a cidade de Nova York. Você vai ter a mesma quantidade de pessoas com um meio de transporte diferente. Levando em consideração o fator etnia, nós vamos ter, sim, algumas condições individuais, como em outras tantas doenças. Então nós vamos ter uma predisposição de determinadas etnias para hipertensão, para diabetes, para doenças do colesterol, para resistência à malária, e aí que talvez entre o gancho para o coronavírus, nesse caso, como citei no começo da nossa conversa, que existe um metabolismo do vírus no sistema circulatório. Não há como falar de respiração, não há como falar de pulmão, sem entender que o pulmão só é eficiente porque o sangue passa pelos capilares pulmonares, que o sangue leva hemácias, que são células que carregam o oxigênio. Então, você não tem como separar uma coisa da outra. Então, há células envolvidas na fisiopatologia de qualquer doença. E as nossas células carregam o nosso DNA. A maneira com que o vírus se replica numa célula humana, ele empresta o material genético dessa célula humana para se duplicar. O vírus ele é um organismo incompetente, ele precisa parasitar uma célula para completar o seu metabolismo. Então, se cada célula humana contém o mesmo DNA, independente de ser uma célula sanguínea, uma célula pulmonar ou uma célula neurológica, mas o vírus replica-se dentro dessa célula emprestando o seu material genético. É aí que pode haver a diferença. Determinadas etnias têm cursos genéticos, têm segmentos genéticos, locos gênicos diferentes. E uma outra questão importantíssima, que é a questão nutricional, a questão de reserva, a questão de qualidade imunológica ao longo dos anos que esse grupo ou esses indivíduos dessa população admitiram. Então, sim, há diferenças. Não existem dados substanciais para isso, porque tudo que nós fazemos hoje no coronavírus é prospectivo. Então, talvez daqui a um ano, quando eu tiver o prazer de vir aqui de novo no seu programa, a gente vai fazer um estudo retrospectivo. E daí a gente vai entender, ao final da pandemia, como foi a curva de crescimento e de desenvolvimento do vírus em cada região do globo. E daí a gente pode entender, com as especificidades de cada região ou de cada grupo populacional, por que o vírus se comportou de maneiras tão diferentes. Mas é claro, as diferenças étnicas, sociais, demográficas, vão fazer muito diferente o resultado final. Dr. Pedro Compasso, pneumologista, médico da equipe do Super Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, foi um prazer. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.